Boa noite. Tudo bom, igreja? Tudo jóia? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 1 até o verso 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Esse texto, eu venho meditando nele desde o ano passado, não estudando profundamente e tal, mas meditando por conta do nosso modo de ser igreja, por conta da nossa caminhada cristã, por conta daquilo que a gente tem vivenciado como comunidade Batista da Paz. E, na verdade, a gente tem vivenciado coisas muito boas, e a minha casa, a minha família, o meu relacionamento com a Fernanda, a criação do Mateus, tem tudo a ver naquilo que temos acertado, naquilo que temos andado em vitória, tem tudo a ver com a maneira como temos andado como igreja. Por que isso? Porque a igreja, a comunidade Batista da Paz, aprendeu, graças a Deus, veio de vários acertos, e a gente chegou a um ponto de viver essa plataforma de igreja, de células, de relacionamento, de praticidade nos evangelhos, no Evangelho. Então, isso ajudou em muito o meu crescimento, o meu amadurecimento e a nossa vivência cristã em casa também, em todas as coisas que a gente participa como igreja. E esse texto, ele me trouxe algumas reflexões, porque ao mesmo tempo em que a gente tem vivido sucesso nas células, sucesso nos relacionamentos, a gente corre o risco de passar por situações que nós não passávamos antes também. Já houve tempo em que a igreja não aplicava tanto o seu ensinamento e a sua vida nos relacionamentos. Já teve tempo onde a igreja foi mais focada para programações e cultos. Então, não existia o vínculo tão forte de relacionamento como a gente acaba tendo no nosso modo de ser igreja hoje. Então, conversava há uns dias atrás com o meu discipulador, pastor Reinaldo, falando a respeito de alguns quadros que a gente observa nas células e a gente participa ativamente disso. E, com certeza, muitas coisas aparecem que precisam ser resolvidas. E a gente pode chamar essas coisas de problema, a gente pode chamar essas coisas de desafio, a gente pode chamar essas coisas de bucha, tem alguns que falam, a gente pode chamar essas coisas de BO, mas nada mais são do que coisas que aparecem devido ao relacionamento que a gente tem hoje. Quanto mais eu me relaciono, mais possibilidade eu tenho de enxergar o erro do outro. Quanto mais eu me relaciono, mais possibilidade eu tenho de, na minha existência, ofuscar a existência do outro, devido àquilo que é meu valor e o valor do outro. Então, esse texto veio nesse contexto,
de pensar a respeito de alguns problemas que a gente poderia viver se nós não focássemos a nossa permanência em Cristo, se nós não focássemos a nossa existência em Cristo, o nosso sucesso de vida cristã em Cristo, a nossa alegria em Cristo, o nosso sustento em Cristo. E esse texto de João, ele acontece e ele está num local bem estratégico do Evangelho de João. Ele está dentro de um pedaço do livro que é chamado do discurso de despedida de Jesus, que é do capítulo 13 até o capítulo 17, onde Jesus vai falar a respeito da despedida dele, que ele vai subir aos céus, que ele já não vai estar pessoalmente com o povo, mas que ele vai deixar o Consolador. Então ele está entre esse momento de despedida, quando Jesus diz, olha, eu vou partir, ele tem o momento da ceia, ele fala que vai partir, e ele precisa então ensinar para os seus discípulos a grande importância de permanecer em Cristo. Por quê? Porque um pouco mais à frente, no próprio capítulo 15 de João, a conversa de Jesus vai ser a respeito das perseguições que os seus discípulos vão passar. Então esse texto, essa conversa, essa metáfora de Jesus a respeito da videira, ela está num local muito importante e estratégico. Eu preciso estruturá-los, eu preciso que eles saibam o que significa profundamente permanecer em mim, para que eles suportem não só a minha ausência, porque o meu espírito e a minha presença permanecerá com eles permanecendo em mim, mas eles precisam ter isso absorvido, porque tribulações virão, dificuldades virão, ao ponto em que Jesus diz que eles serão odiados pelo mundo, e ele ainda é um pouco mais profundo, ele diz, chegará ao ponto em que algumas pessoas, ao matarem vocês, vão ter convicção em seus corações de que elas estarão agradando a Deus. Então é um momento bem tenso, é um momento bem complicado, e ao mesmo tempo é um momento estratégico. Porque se os discípulos entendessem naquele momento o poder, a intensidade e os efeitos do que é realmente permanecer em Cristo, eles seriam bem-sucedidos na missão que eles teriam. E graças a Deus, porque hoje nós estamos aqui, porque com certeza não só eles aprenderam essa lição, mas muitos outros homens e também mulheres da história cristã aprenderam a lição de permanecer em Cristo. Então, o ambiente do texto, é esse o momento. Jesus precisa mostrar para eles que a única maneira deles viverem e deles permanecerem cumprindo os propósitos de Deus, não é com nenhuma atitude externa, não é com nenhuma atitude própria do desejo do ser humano, a não ser a atitude de dependência e de permanência em Jesus. E apesar dessa atmosfera de despedida, apesar de Jesus saber que daqui a pouco ele vai para a cruz, que na verdade nesse momento Judas já saiu para cumprir o seu propósito, apesar dele ter a convicção de que estará por pouco tempo com seus discípulos, não é sobre despedida que ele quer falar. Quando Jesus chega no capítulo 1 e fala, eu sou a videira verdadeira, essa autodefinição de Jesus como videira verdadeira, não é uma mera relação ou comparação entre Jesus e uma videira normal, uma videira vegetal, aquela que a gente vai lá e pode pegar uva. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus, na verdade, usa uma figura e uma metáfora que já era muito conhecida dos judeus e do povo de Israel. Porque os profetas do Antigo Testamento, por diversas vezes, eles usavam a expressão videira para falar de Israel. Durante alguns textos, vários profetas usavam a figura da videira para falar a respeito de Israel. Vou falar alguns textos para vocês. No Salmo 80, do verso 9 ao verso 15, Israel é citado como a videira que foi tirada do Egito e foi plantada na terra prometida. Em Isaías 5, de 1 a 7, Israel aparece como a videira que produziu uvas bravas ou uvas amargas. Deus esperava bons frutos, uvas doces, mas ela aparece como a videira que produziu uvas bravas. Em Jeremias 2, 21, Israel é a videira que se tornou selvagem. Em Ezequiel 15, de 1 a 8, Israel é a videira que se tornou inútil por não dar frutos e está destinada ao fogo. Em Oséias 10, 1, Israel aparece como a videira luxuriante de coração falso.
Todas essas imagens da videira, todas elas alinhadas e destinadas à figura de Israel, todas elas fracassaram, porque elas teriam um objetivo de dar fruto. O objetivo de se plantar uma videira é colher frutos dela. A videira, ela não serve para outra coisa a não ser dar frutos. Seus galhos são muito finos, não pode ser usado na carpintaria, eu não posso fazer uma cadeira, uma mesa, eu não posso utilizá-la a não ser para que dê fruto. Então, todas as vezes que uma videira não dá frutos, ela não cumpre o seu objetivo. É essa a ideia passada nesses textos do Antigo Testamento. Israel, como a videira de Deus, fracassou. Então, diante dessa impossibilidade de Israel agradar a Deus como sendo a sua videira, Jesus agora bate no peito, diante daqueles que conhecem muito bem essa figura da videira, e diz: eu sou a videira verdadeira. É preciso que vocês permaneçam na videira verdadeira. Para um judeu, isso é muito forte, porque desde o começo de sua história, eles sabiam que ele era o povo escolhido de Deus. Diversas vezes Deus usou profetas para chamar o povo de Israel como o tesouro particular de Deus. Imagina você fazer parte de um povo onde constantemente você recebe essas afirmações de que você é o povo de Deus, de que você é o tesouro precioso de Deus. Essa era a cultura, esse era o meio, essa era a convicção que um israelita tinha, de que ele fazia parte do tesouro precioso de Deus, de que ele era a videira de Deus. Porém, todos os profetas, eles trouxeram para a gente a imagem de que, nesse sentido, Israel falhou. Por diversas vezes falhou e não agradou ao Senhor, produzindo os frutos esperados. Quando Jesus então chega agora para os seus discípulos e fala: eu sou a videira verdadeira, eles estão entendendo o que Jesus está falando. Jesus agora, quando se dirige para eles e fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e quem não permanecer em mim, esse sofre as consequências de não permanecer. Jesus agora tira aquela visão de coletividade, de você fazer parte de um povo, e por fazer parte desse povo você é abençoado, e Jesus agora chama cada um a uma individualidade cristã. Agora eu tenho uma decisão: fazer ou não parte da videira verdadeira. Jesus está dizendo ali para os discípulos: vocês são judeus, vocês entendem, vocês sabem do que eu estou falando, não está mais aberta a coletividade para fazer parte de um todo naquilo que Deus quer. Embora a igreja ela se tornará um corpo de muitos membros, todos esses membros ou ramos, trazendo para o nosso texto, eles têm a sua decisão individual de permanecer em mim ou não. Essa autorrevelação de Jesus deixa claro que o que determina ser discípulo não é uma ação própria daquele que quer ser discípulo. Não é uma ação que precisa nascer do meu coração em atitude própria minha. Mas, na verdade, o que espera de uma pessoa que quer ser discípulo é a dependência total e absoluta daquele que eu quero seguir. Porque se eu quero ser discípulo, eu preciso andar segundo um mestre. E se eu quero permanecer diante do mestre, a minha expectativa é de dependência e de caminhar segundo os apontamentos que o meu mestre faz. Esse convite de Jesus de se tornar agora, aqueles discípulos se tornarem membros e ramos dele, que é a videira verdadeira, significa o quê? Uma total, plena, completa dependência daquele que pode suprir, daquele que pode sustentar, daquele que poderia fazer os discípulos vitoriosos em tudo o que eles viveriam. Esse texto, essa ideia de dependência absoluta de Jesus e de impossibilidade de produzir frutos não permanecendo nele, é o tema central desses versículos que nós lemos. Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira. É uma das figuras dessa metáfora. A outra figura que Jesus apresenta nesse texto, quem é? Alguém acordado comigo? Jesus apresenta Deus como o agricultor. E o agricultor desse texto é um agricultor diferente. Diferente tanto do agricultor apresentado no Antigo Testamento, nos textos que eu citei, como também diferente do agricultor que aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Isso é uma bênção, né? Isso é um ramo bonito de Deus. O agricultor que aparece no Antigo Testamento,
ele é um agricultor que planta, mas que ele não acompanha de perto os processos desse ramo. É um agricultor que planta e espera resultados, em todos esses textos que nós lemos. O agricultor de Mateus, Marcos e Lucas, ele é um agricultor que arrenda a sua videira a alguns agricultores e depois de algum tempo ele volta para cobrar os resultados daquela videira. Mas o agricultor de João é um agricultor diferente. É um agricultor que tem agora a videira sobre sua posse particular. É ele mesmo quem acompanha os processos, é ele mesmo quem poda os ramos, é ele mesmo quem corta, é ele mesmo quem levanta, é ele quem está observando a vida individual de cada ramo. E existe um desejo que é muito latente no coração desse agricultor, é que todos aqueles que se tornem ramos produzam frutos. No verso 8 nós vamos observar que existe uma coisa que glorifica ao Pai, e essa coisa que glorifica ao Pai é que aquele que permanece dá frutos. Isso gera glorificação ao coração do Pai. O terceiro personagem dessa metáfora são os ramos. A terceira figura são os ramos. E para os discípulos não teve nenhuma dificuldade deles enxergarem que o ramo se tratava deles. E essa ideia do ramo é a única imagem dessa metáfora que existe um dinamismo, que existe uma possibilidade de escolha do seu futuro. Porque a metáfora ela é muito clara. Eu sou a videira verdadeira, ponto. E aquele que permanece em mim dá fruto. Eu não falho, eu alimento, eu sustento, eu permaneço com todo o poder para gerar frutos na vida daqueles que permanecem em mim. A figura está limitada. A figura do agricultor está limitada. O agricultor, ele observa, ele cuida, ele será um Deus presente na vida de cada ramo. Ele não é um Deus ausente, ele é um Deus presente que acompanhará o processo dessa videira, cuidando, cortando e podando alguns ramos. Fica muito clara também a posição do pai e do agricultor. A única imagem que tem um dinamismo, que existe uma possibilidade de mudança no seu destino, é a posição do ramo. O ramo ele pode dizer se ele permanece ou não. Sobre os ramos está o poder de decisão. Essa decisão ela termina com a glorificação do Pai ou com a inutilização do ramo que decidiu não permanecer. Está diante de cada ramo a possibilidade de escolha. Nos versos 4, 5 e 7, está o ponto principal daquilo que Jesus quer tratar com seus discípulos nesse texto. E não se trata de fazer algo. Jesus não está falando ali para eles que eles têm algo muito importante a fazer. Tampouco Jesus fala de frutificação. Jesus não fala sobre, olha, vocês têm que frutificar, vamos lá, consiste na vida que vocês frutifiquem. Essa não é a ideia principal desses versos que nós lemos. Os discípulos eles estão prestes a ouvir algumas notícias que não são muito boas, que seriam notícias de perseguições e que seriam notícias até de morte. Nesse momento, não é o discipulador ali com você falando assim, ô Júlio, você vai ser pai de multidões, cara. Você vai vencer, você vai ser vitorioso. Lázaro, sobre você está a bênção da multiplicação. Você vai multiplicar. Não era essa a ideia que Jesus trocava com seus discípulos. A ideia nesse momento era perseguição, a ideia nesse momento era morte, a ideia nesse momento, olha, eu estou indo, eu estou nos últimos momentos com vocês, e fora eu não estar mais aqui ao lado de vocês, ensinando, curando, libertando, de certa maneira protegendo, fora tudo isso, ainda vão querer matar vocês. Esse era o contexto e a atmosfera enquanto os discípulos ouviam as palavras de Jesus. Eles precisavam então mais do que nunca entender quais são os efeitos de permanecer na videira. O Evangelho de João, ele é muito interessante, porque quando você pega esses textos no relacionamento de Jesus com Deus, o Evangelho de João ele te incentiva, ele te inspira a aplicar o teu relacionamento com Jesus à medida do relacionamento de Jesus com o Pai.
É óbvio que nós devemos guardar as devidas proporções, porque a minha natureza é uma natureza carnal, e a natureza de Jesus, como aprendemos aí, temos ouvido diversas vezes no Tadel, ela era 100% humana, porém 100% divina. Ele era impecável, ele é a videira verdadeira. Então, alguma coisa dentro desse evangelho nos joga, nos empurra a olhar o relacionamento de Jesus com o Pai e de pensar, o meu relacionamento com Jesus pode ser como o relacionamento de Jesus com o Pai. Observando isso, eu chamei isso de efeito cascata, porque algumas vezes Jesus fala, olha, isso que eu falo a vocês não vem de mim, mas eu apenas faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Isso que eu fiz agora não vem de mim, eu aprendi com o meu Pai, eu faço aquilo que eu aprendo. Essa obra que eu estou fazendo não é minha, mas o Pai faz através de mim. Então os discípulos, entendendo isso e conseguindo ligar o efeito de permanecer em Cristo com essa potencialidade de tornar o nosso relacionamento tal qual o relacionamento de Jesus com Deus, ele seria algo transformador na vida dos discípulos. Vamos ler alguns textos? No João mesmo, volta um para trás, 14, para a gente poder observar esse relacionamento em cascata. João 14, 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Pula para o versículo 20 mesmo, aí do 14. Naquele dia, que dia? Quando Jesus subir ali ao verso 18. Eu não o deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aí no 20 ele diz, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Percebem esse relacionamento onde a gente pode, da mesma maneira que Deus se relacionava com Jesus, nós também podemos nos relacionar com Ele e assim usufruir também dessas mesmas bênçãos do relacionamento do Pai com Jesus. Essa é a atmosfera do Evangelho de João. E essa permanência, esse pertencimento, ele tem o poder de gerar na vida do discípulo a sensação mais poderosa que um ser humano pode viver. É a sensação de pertencimento, é a sensação de salvação hoje, de salvação agora. Sabe, quando de vez em quando você para uns 5 minutos ali, e o Espírito dá uma sondada no seu coração, seja no momento de oração, seja no momento de pensar em algo que você leu, e de repente te brota aquele negócio de que você não é dessa terra, de que você é eterno, de você querer logo a salvação, de aquela esperança do futuro, de ver Jesus, aquilo explode dentro de você, e você sente aquilo na hora, sabe, aquela loucura que dá, nossa, eu não sou daqui, aquela revelação, sob a qual nós deveríamos andar 24 horas por dia, ela acontece quando eu tenho esse relacionamento de permanência plena em Jesus. A grande dificuldade de nós vivermos essa sensação de pertencimento é justamente porque muitas vezes nós não pertencemos por completo. É muito simples fazer uma análise se eu pertenço ou não. O apóstolo João mesmo, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele fecha essa conversa. Ele fala assim, olha, aqueles que estão em Cristo andam como ele andou. Pronto. Usa isso como gabarito. Aqueles que estão em Cristo andam como ele andou. E é simples fazer uma análise disso, observando onde eu tenho permanecido. Observe aí a sua vida, onde você tem permanecido. No que você tem permanecido. Quais são as sensações que te dão pertencimento? É o emprego que você tem? Ali você é engajado? É isso que te faz se sentir realizado? É isso que te dá a sensação de pertencimento? É a tua célula? É a tua comunidade? É a CBP? Alguns desses valores, com certeza, eles são bons. Porém, a nossa permanência vital, a nossa permanência que gera vida, que gera essa sensação de que ser eterno e sendo assim de poder e de autoridade sobre o caminhar do cristão, ela não deve ser outra coisa a não ser o meu permanecimento constante em Jesus, a videira verdadeira.
Eu tenho plena convicção de que é essa sensação que faz a gente viver algumas coisas muito diferentes daquelas que a gente tem vivido. E essa sensação, ela é poderosa porque ela é um encontro de duas naturezas. A natureza do juarez, a natureza pecaminosa, a natureza temporal, a natureza presa a valores temporais, a coisas, a tempo, a profissões, a valores culturais de determinado povo, da qual eu faço parte, se encontrando com uma natureza santa, com uma natureza divina, com uma natureza que vê passado, presente e futuro, com uma natureza que não pode ser abalada por nenhum valor humano, e muito menos pela minha natureza. Então, quando o encontro dessas duas naturezas é permanente, quando o encontro dessas duas naturezas suporta as tentações do dia, as pressões da sociedade, a minha própria luta carnal de existência, quando essa permanência suporta isso, não existe outro resultado a não ser a frutificação. Não existe. Porque eu jamais conseguirei influenciar ou mudar a natureza de Deus. Mas a natureza de Jesus em mim, no encontro dessas duas naturezas permanente, com certeza, resultará na frutificação da minha natureza sendo influenciada pela natureza de Cristo. Enquanto eu viajava um pouco nessas ideias, me veio o exemplo de uma pessoa soprando uma bexiga. Uma bexiga dessas de aniversário de criança, já encheu? Você tem que fazer uma força danada para ela começar a encher? Às vezes nós somos assim. O Espírito vem, quer soprar, quer fazer a frutificação em nós, mas nós permanecemos ali forçando permanecer daquele mesmo tamanho. Mas o sopro é mais forte e ela começa a encher. Mas se o sopro para, ela obviamente força para que aquele ar saia de dentro dela e ela volte à sua estatura normal. Mas o sopro é um sopro continuado. Existe força no sopro, até que chega um momento que o que acontece com essa bexiga, se o sopro não para? Ela explode, ela estoura, ela rasga. Porque a natureza que habita nela é mais forte do que a sua própria estrutura. De tal maneira que ela não pode influenciar em nada aquele que soprou, mas ela pode ser totalmente influenciada por quem ela foi soprada. Então, é esse o poder, é esse o nível que Jesus queria que os seus discípulos entendessem de relacionamento com Ele. Quando os discípulos e quando nós somos atingidos por essa sensação de pertencimento, aí sim, nós andamos diante da sociedade com poder e com autoridade jamais visto. E o resultado disso, em cada ramo, é a frutificação, que acontece por conta dessa ligação íntima com a videira. O texto não fala o que é o fruto, não dá a ideia para nós do que seja esse fruto. Uma coisa é certa, esses frutos ou esse fruto, ele só é gerado naquele que permanece. É interessante a análise de uma videira na sua frutificação, porque nós percebemos que a frutificação, ela não é fruto de nada externo, ela é fruto de algo que aconteceu internamente. Os nutrientes, a seiva, o alimento, os micro-organismos, sei lá, tudo aquilo de biologia que eu não sei nada, que vem através da raiz, chegam até os seus ramos, é que fazem os ramos frutificarem. É algo interno, não tem nada a ver com o que é externo, com o que vem de fora. Não é disso que se trata a frutificação. Frutificação não são pessoas que eu conquisto para Jesus. Frutificação não é a célula cheia. Frutificação não é a igreja cheia. Não é isso. Frutificação se trata de algo que acontece internamente em cada um dos ramos que permanece na sua ligação íntima com a videira que é Jesus. Outra reflexão bem intrigante a respeito do fruto é que o fruto que é produzido pelo próprio ramo, ele não serve para o alimento do próprio ramo. O ramo não se alimenta do fruto que ele dá. O ramo não vai comer e não vai sobreviver a partir do alimento que ele produziu. Entretanto, o fruto ele glorifica a Deus e ele também vai agradar as pessoas que estiverem ao redor desse ramo.
porque o ramo, ao gerar frutos, tem a possibilidade de alimentar aqueles que estiverem ao seu redor. A glorificação do Pai pela produção dos ramos, ela é dita no texto. Mas o que acontece com esses frutos depois, ou com esse fruto? É jogado fora pelo agricultor? Não, ele é exposto para outras pessoas, para que elas venham e se alimentem dos frutos que foram dados por essas videiras. Como consequência disso, os discípulos são expostos ao mundo para, através do sabor do fruto gerado na vida de cada um deles, outros se alimentem. E por conta do sabor que esses outros sentem nos frutos gerados por esses ramos, eles também sentem o desejo de se tornarem ramos dessa videira e, consequentemente, virem a produzir esses mesmos frutos. Nessa imagem da videira, existe um resultado para os ramos que não estão na videira. Os ramos que decidem não permanecer, eles são inutilizados e lançados ao fogo. Seja qual for a interpretação dessa sentença de ser lançado ao fogo, eu tenho plena convicção que ela não é agradável. Alguém acha que quando Jesus disse que esses ramos seriam lançados ao fogo, ele estava dizendo que isso seria algo bom? Estava dizendo que esse seria um bom propósito para os ramos? Com certeza não era. Independente daquilo que você possa acreditar, e nós sabemos qual é esse caminho, é um caminho de juízo, é um caminho de perdição, é um caminho de inferno. Esse é o caminho que está reservado para aqueles que deliberadamente decidirem não fazer parte da videira verdadeira. O fato de permanecer na videira, ela pode gerar nos ramos uma tentativa. O fato de não permanecer na videira, ela pode gerar nos ramos uma tentativa fracassada de gerar fruto por conta própria. Com certeza o fracasso mora nisso. E uma outra coisa que pode acontecer é o ramo achar que de outro ramo pode vir sustento para a vida dele. Ramos não alimentam ramos. Ramos são podados. A relação vital do ramo tem que ser com a videira. Eu penso isso e pensei por conta dos nossos processos de discipulado. Eu deixo bem claro e já falei que o discipulado na minha vida foi algo transformador. E eu posso dizer com toda a certeza que existem áreas da minha vida que foram vencidas e que eu ando em vitória por conta do processo de discipulado, por conta de poder aplicar princípios bíblicos de cura, como, por exemplo, Tiago 5,16, de confessar os seus pecados uns aos outros e, a partir daquela oração, ser curado, do compartilhar, da comunhão. Eu tenho plena convicção de que o discipulado ele é muito importante nesse processo. Porém, existem alguns riscos no processo de discipulado. Um deles é por algum erro meu, por alguma falta de sintonia naquilo que é permanecer em Cristo, eu achar que da vida do meu discipulador pode vir vida para a minha vida. Eu achar que da vida de um outro ramo pode ser gerada a frutificação em mim. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o seu discipulador, mesmo ele sendo alguém bacana, mesmo ele sendo um homem ou uma mulher de oração, mesmo ele sendo alguém que já esteja num processo de frutificação, o que Jesus diz que vai acontecer com ele? Ele vai ser podado, para que ele dê ainda mais fruto. Então, mesmo que você seja uma pessoa bacana, mesmo que você olhe para a sua vida hoje e veja que você tem frutificado, ainda assim, o seu processo de poda, o seu processo de cuidado, o seu processo de amadurecimento ainda continua. Então, da vida de um ramo, não pode vir vida para outro ramo. Da vida de um ramo, não pode vir sustento. Da vida de um ramo, não tem a possibilidade de frutificação, porque a seiva, o nutriente, tudo aquilo que é necessário para a vida e frutificação de um ramo, ele vem da videira. Ele não vem de outra pessoa. Da mesma forma, é preciso que exista um cuidado na pessoa do discipulador em se achar, em algum momento, alguém responsável pela frutificação do outro ramo. É preciso que eu saiba que, como discipulador, eu tenho uma função.
de apontar o caminho, de mostrar para o meu discípulo que eu sou um ramo em frutificação, mas que de mim, para a vida dele, não existe a possibilidade de sustento, de plenitude espiritual, de contentamento e de permanecimento completo. Isso não existe na vida de nenhuma outra pessoa. Você lembra quem falou, vinde todos aqueles que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei? Não foi um discipulador que disse isso. Essa palavra é de Jesus para as nossas vidas. Então, todas as vezes que eu procuro encontrar em uma pessoa essa característica de manutenção da minha essência espiritual, eu corro em 2 riscos muito sérios, muito profundos. Primeiro risco, o risco da frustração completa. O risco da frustração porque eu tenho uma expectativa que aquela pessoa vai me fazer vencer. Eu tenho a expectativa que aquela pessoa vai me fazer romper. Eu tenho a expectativa que aquela pessoa vai me fazer vitoriosa em determinada área da minha vida. É óbvio que o processo de discipulado consiste em pessoas que andam junto e que na medida daquilo que Deus fornece a essas pessoas como ramo, uma pode alimentar a outra com seus frutos e assim fazê-la vencer e ser ajudada em alguma dessas coisas. Mas essa sensação de plenitude, de alegria completa, ela é responsabilidade única e exclusiva de cada ramo da vara, da videira. Alimentação, nutrição, plenitude do ramo só pode vir da videira. Você jamais vai encontrar isso na vida do seu discipulador. Afinal de contas, Judas era discípulo de quem? Mas a escolha do seu destino, das suas atitudes, daquilo que ele faria, estavam no seu coração. Com isso, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o processo de discipulado, ele pode ser uma bênção, quando nós entendemos que todos nós somos ramos, quando nós não lançamos sobre a vida de outra pessoa uma responsabilidade que não é dela, quando nós não lançamos um peso sobre os ombros de alguém que anda conosco, esse peso não é dele. Cada ramo tem a sua identidade, cada ramo tem a sua responsabilidade de permanecer ligado à videira. E é muito lindo observar isso, porque pensando dessa maneira, eu entendi que numa comunidade onde todos os ramos dão fruto, ninguém passa fome espiritual. Você sabe qual que é esse fruto? O texto não fala qual que é o fruto, o texto de João. Mas quando eu vou para Gálatas 5:22, eu vejo Paulo falando a respeito do fruto do Espírito. E ali eu encontro algumas coisas que podem com certeza gerar vida na vida de outras pessoas. Porque tudo aquilo não vai vir de mim. O fruto não vem de mim, mas o fruto vem daquele que me fez frutificar. Então, se eu tiver amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ninguém passa fome espiritual perto de mim. Imagina uma célula, imagina uma comunidade, imagina uma igreja onde você alimenta e onde você é alimentado. Eu preciso de benignidade, eu receberei benignidade da vida do Alan. Eu preciso de amor, eu receberei amor da Fernanda, como tenho recebido há vários anos. Eu preciso de bondade, eu vou encontrar bondade no Neto. Eu preciso de domínio próprio, ou outros precisam do meu domínio próprio. Eu terei domínio próprio para lidar com essas pessoas, porque o processo de frutificação aconteceu através da manifestação do caráter de Cristo na vida de cada um dos discípulos, na minha e na sua vida. Vamos ler o verso 2 de João 15. João 15, 2. Vou ler aqui que eu gosto de ramo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Diga aí, corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Eu fiquei um pouco intrigado com esse texto quando lia, e algumas leituras que eu fiz me levaram e colaboraram para essa intriga. João 6,37, Jesus diz que todo aquele que o Pai dá para ele, todo aquele que se achega a ele, ele jamais lançará fora. O verso 6 diz que todo ramo que não está nele
é como aquele que está caído, que seca e que vai ser jogado fora e lançado ao fogo. Mas esse verso 2, ele diz que o ramo está nele, mas não está dando fruto. Então, o agricultor corta. Alguns estudos meus e pesquisas que fui fazendo durante o estudo do texto me levaram a observar que esse verbo utilizado para cortar, ele é o verbo airei. A-I-R-E-I. Airei. E é uma contração do verbo airou. E nesse texto, ele está traduzido como cortar. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Aí o assunto também é cortado aí a respeito desse ramo que é cortado, e depois ele vai falar lá no verso 6, um pouco distoante daquilo que estava caminhando a metáfora. E pesquisando o significado desse verbo airei, esse verbo ele aparece em diversos outros textos do Novo Testamento, diversos. Eu vou citar para vocês aqui como que aparece esse verbo airei em outros textos. O verbo airei, que aqui é traduzido como cortar, em diversos textos do Novo Testamento, o mesmo verbo aparece traduzido por levantar, sustentar ou carregar. Em Mateus 14, 20, ele é levantaram. Foi quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, e aí levantaram 12 cestos de coisas que sobraram. É o verbo airei, levantaram. Em Mateus 27, 32, ele é carregar, de carregar a cruz. Ele é carregar, o verbo airei é carregar. Em Marcos 2, 9, Jesus, ao curar um homem, diz para ele, levanta-te. É o verbo airei, levanta-te. Em Lucas 4:11, é o texto ali onde Jesus está sendo tentado pelo diabo, e naquela tentação de se lançar de uma altitude, ele diz que os anjos sustentarão Jesus. Aqui, airei é sustentar. Alguns comentários bíblicos, isso não vem de mim essa descoberta, mas alguns comentários bíblicos apontam nesse caminho, que na verdade essa tradução cortar, ela cabe muito mais, ela é muito mais alinhada com levantar o galho que está na videira, mas por algum motivo não está dando fruto. E qual seria o motivo desse ramo estar na videira e não estar dando fruto? A visão agrícola de vinicultura diz que o agricultor ele passa observando alguns ramos que estão caídos nas videiras e ele as levanta. Porque caído, ele corre o risco de não frutificar. Quais são os riscos? Primeiro, o risco de contaminação pela poeira mais próxima ao solo. Evitaria esse ramo de dar frutos. Segundo, quando esse ramo está para baixo, ele é coberto pela folhagem dos ramos de cima e ele não recebe o sol, que é muito importante para a frutificação de um vegetal. E terceiro, quando ele se abaixa demais, está muito caído, alguns deles encostam no chão e acabam enraizando as suas pontas no chão. E ao invés de buscar o sustento da raiz, da videira, eles passam a buscar alimento do solo. E eles se tornam, então, ramos subnutridos. Essa imagem, ela, na verdade, se torna muito mais coerente com o texto, e ela me deu uma visão de igreja muito mais bonita do que eu já tinha, porque você vê Deus, nesse momento, fazendo e utilizando aqueles ramos que estão frutificando, para que, servindo de auxílio, o agricultor vai, pega aquele galho que está para baixo e amarra aquele galho nos galhos que estão para cima, para que de alguma maneira chegue sol, para que de alguma maneira ele saia da poeira, daquilo que atrapalhava ele no processo de frutificação, de alguma maneira suas raízes saiam daquele solo sem nutrientes e sejam ensinadas a sugar o alimento, a vida, somente da videira, que é quem pode fazer o ramo frutificar. Isso é bonito, não é? O nosso papel hoje continua sendo o mesmo, porque ainda hoje e eternamente,
o papel de Jesus como videira verdadeira já está definido. Ele permanece sempre pronto a alimentar os ramos que permanecem nele. O papel de Deus como agricultor que cuida continua o mesmo e não vai mudar. Ele continua observando a tua caminhada. Ele continua torcendo para que você permaneça e frutifique. Ele continua mesmo quando você está frutificando. Poxa, eu estou tão bem. Então você toma uma podada para você lembrar que você é ramo ainda e que você está no processo de frutificação. O único papel dinâmico, o único papel de escolha, o único papel que define o futuro é o meu papel e o seu papel, porque nós somos os ramos. Depende de mim e de você a permanência naquele que pode alimentar as nossas vidas. E nessa sensação de permanência e de salvação hoje, através da frutificação do caráter de Cristo na minha vida, aí sim eu me torno uma pessoa relevante nessa sociedade. Porque nada mais abala a minha vida a não ser a permanência em Cristo. Quando Jesus diz no verso 7 que se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido, é porque a minha permanência em Cristo, ela abre as portas do sim de Deus. Pensa você pedir alguma coisa para alguém que é justamente aquilo que aquela pessoa quer te dar. Será que está fácil de você receber? Será que você dentro de um mercado, pensando no teu filho que precisa comer mais vegetal, teu filho chega perto de você e fala assim, com um olhar tão carinhoso, tão bondoso, e fala, mãe, leva brócolis. Ele vai receber aquilo que ele quer ou não? Ele vai receber. Porque, na verdade, o pedido que ele fez não é só um pedido dele. O pedido dele nasceu no coração do Pai. E quando eu tenho essa relação de permanência em Cristo, até os meus pedidos eles já são influenciados por aquilo que Cristo é em mim. Até aquilo que a minha boca abre para pedir ou para falar, já é algo que não nasceu só da natureza do Juarez, mas já é fruto da permanência na videira verdadeira. E você? Quer ter essa morte da carne permanecendo em Cristo? Permanecer em Cristo é morte da carne. Permanecer em Cristo é morte da natureza carnal. É morte dos sonhos pessoais. É morte da visão limitada. Mas é a potencialização de tudo aquilo que você pode viver em Cristo. Porque estando em Cristo e a natureza dele estando em nós, a potencialização da minha vida espiritual, ela é vista em tudo aquilo que eu faço. Porque aquilo que eu faço é fruto daquilo que eu sou. E aquilo que eu sou é fruto da minha permanência em Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?